Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Irmãos, os três verbos que aparecem nesse verso dizem que o Senhor, além de libertar o seu povo dos opressores, Ele também traz renovação para o seu povo. Um dos nossos hinos, hino de 132, do nosso inário, na sua terceiro verso, diz assim: quantos que corriam bem, de ti longe agora vão, outros seguem, mas também sem fervor estão. Outros seguem, mas também sem fervor estão. O texto trabalha a vida do povo de Israel e a promessa do Senhor é a mesma promessa para todos nós nesta manhã. Renovação espiritual. Renovação espiritual, uma necessidade urgente, é o tema da nossa mensagem. E nós poderíamos pensar quais seriam os fatores que vêm a ocasionar o envelhecimento ou a decadência espiritual na vida do salvo. A rotina, por exemplo. Outro exemplo, a imaturidade. A frieza, o descaso com as coisas espirituais e a consequência maior, a paralisação da vida cristã. Existem, irmãos, em nosso meio, no meio da Igreja de Cristo, pessoas que perdem o entusiasmo. Quantos que corriam bem, mas perderam o entusiasmo? Quantos que corriam bem, mas perderam o fervor do primeiro amor? Quantos que corriam bem, mas agora se acostumaram a uma vida sem poder, a uma vida sem testemunho, a uma vida sem oração, a uma vida sem consagração e uma vida sem crescimento. E com um quadro desse, queridos, é necessário uma reação imediata. É necessário ser reavivado ou renovado aquele fervor da pessoa recém-convertida. É necessário uma abertura dos nossos corações para que o Espírito faça esta renovação. Ele não vai fazer a força. Ele não vai nos obrigar a passarmos por essa renovação. Mas Ele quer um coração aberto, disposto para fazer essa renovação, que é obra do Deus Espírito Santo. A figura usada aqui por Deus através do profeta diz: mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, com asas como águia. Correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Queridos, vamos usar esse exemplo da águia para podermos aplicar a realidade dos nossos dias às nossas vidas. Como nós sabemos, a águia é uma das aves mais belas que existe e ela dura aproximadamente 70 anos. Nós diz a lenda, ou alguns historiadores, que aos 40 anos de idade, as suas unhas estão compridas e flexíveis, já não servem mais para agarrar a sua presa para o alimento. O seu bico alongado e pontiagudo se curva, não tem mais elasticidade para poder comer. E as suas asas se tornam pesadas, em função da grossura de suas penas.
que já envelhecidas pelo tempo. 40 anos se passaram quando a jovem águia se lançou pela primeira vez à sua vida de predadora. Hoje, aos 40 anos, é difícil voar. Muito mais difícil ainda caçar. Existem apenas duas alternativas para a águia: deixar-se morrer de fome, porque não pode caçar mais, ou então enfrentar um doloroso processo de renovação, que, segundo os entendidos, dura 150 dias. Esse doloroso processo. E esse processo, então, quando ela faz a opção por ele, consiste em quê? Ela vai voar para um penhasco bem alto, do alto de uma montanha, onde ela vai procurar segurança contra os predadores e onde ela vai estar pronta para, depois da sua renovação, poder lançar o seu voo dessa renovação. Então a águia, ao encontrar esse lugar, começa o processo. Primeiramente, ela começa a bater o seu bico na pedra ou contra a parede até conseguir arrancá-lo. E ela enfrenta com coragem esse processo. É dolorido, mas é necessário. Pacientemente espera nascer o novo bico. Por isso são 150 dias. E depois, com esse novo bico, ela vai arrancar as suas unhas, que já estão velhas e que não servem mais para muita coisa. Quando nascem as novas unhas, então ela começa, com essas novas unhas, a arrancar as velhas penas. E esse processo todo, queridos, dura 5 meses. E agora, então, a águia totalmente renovada, ela começa a sua vida de vitória, aquela descida triunfal, poderíamos dizer assim, onde ela está preparada para viver mais 30 anos. E vem a pergunta para aplicar às nossas vidas. Você sentiu ou tem sentido que precisa renovar as suas forças? Nós cantamos muitas vezes que há momentos que na vida não podemos olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E Ele nos ajuda a carregar a cruz. A cruz rude que Ele carregou, cantada pela irmã Elce. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Então, queridos, vamos aplicar essa realidade dessa renovação da águia às nossas vidas. Há um processo. E a primeira parte desse processo se chama tempo. Depois que a águia toma a decisão de que precisa se renovar, aquela renovação se torna uma prioridade. E então ela vai buscar, primeiramente, um lugar no alto, um lugar seguro. O psicólogo Augusto Cury diz que a geração moderna sofre de SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Ou seja, as pessoas são tão ativistas, são tão mecânicas, que não conseguem ficar parados. E isso leva muitas pessoas a tomar decisões precipitadas, decisões sem pensar, sem avaliar aquilo que vai ser decidido. Renovação, queridos, é uma questão de prioridade. Então, se nós quisermos buscar essa renovação, se há essa necessidade no nosso coração, o primeiro fator, então, é o fator tempo. Temos de analisar o que tem ocupado espaço desnecessário na nossa vida para podermos nos dedicar tempo para esta restauração. Então, esse é o primeiro passo. Você sente no seu coração que você precisa, como a águia,
renovar as suas forças espirituais, o primeiro passo é tempo. Analise o que está tomando tempo demais na sua vida, que pode ser cortado, para você ter mais tempo com o Senhor. O segundo passo é buscar um lugar especial. É uma busca por um lugar especial. A águia, nesse período de 150 dias, ela fica solitária. Ela faz o seu ninho lá no alto da montanha, onde ela está protegida, e onde ela pode enfrentar com tranquilidade esse tratamento. Mas ela precisa estar no alto. Ela precisa estar perto da altura, assim como nós também precisamos buscar um lugar especial ao lado do nosso Deus. E o Senhor Jesus diz assim: orarás ao teu Pai que está em secreto. Precisamos, então, primeiro de tempo. Precisamos de um lugar especial, e esse lugar especial é na presença do Senhor. E o Senhor Jesus nos dá um exemplo. Muitas vezes, durante o seu ministério, ele se retirava sozinho para o monte, dizem os evangelistas, a fim de orar, ou a fim de estar a sós com o Pai. E foi num desses momentos em que houve a sua transfiguração. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, verso 12, ele diz assim: porque a nossa luta não é contra a carne, o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, queridos, para passarmos por esse processo de renovação espiritual, além do fator tempo, nós precisamos subir para perto do Senhor, para estarmos acima dos problemas, ou seja, nas regiões celestiais. E o mesmo apóstolo Paulo, ainda escrevendo aos Efésios, capítulo 1, verso 3, diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Novamente repete, nas regiões celestiais em Cristo. Por quê? Quando nós subimos para perto do Senhor, quando nós tiramos tempo para estarmos perto do Senhor, nós vamos contemplar as bênçãos que o Senhor tem para a nossa vida. Você tem tirado tempo, tem se retirado para o momento de oração? Um dos desafios do nosso conselho este ano foi que cada membro do conselho tirasse pelo menos 15 minutos por dia para a oração. Então, às vezes é difícil a gente orar 5 minutos, por causa do tempo, por causa da correria, por causa do cansaço, por causa das lutas. O processo de renovação exige tempo na presença do Senhor. Curar estar sozinhos, em conversa com Jesus. É o desafio da palavra de Deus para a nossa vida. Portanto, a renovação espiritual passa primeiramente pelo fator tempo. Temos de achar tempo para isso. Em segundo lugar, estamos pertinho do Senhor, subirmos, como a águia sobe lá no alto daquele paredão, num lugar seguro. E o terceiro passo, queridos, é o sacrifício. A águia, agora envelhecida, com o bico gasto, com as unhas rachadas e as penas desgastadas, ela precisa de um sacrifício para a renovação. Primeiro, quebrar o bico. Ela vai bater, até o bico quebrar e sair. Fica sem bico nenhum. E ela espera, então, o bico crescer. Quando o bico cresce, ela vai arrancar as unhas com o bico.
Quando as unhas crescem, então com as unhas ela vai arrancar as penas, para que tudo renasça, para que tudo comece. Então, queridos, renovação exige de nós também sacrifício. A renovação envolve a renovação dos nossos lábios. Domingo, a reverenda Rossi falou sobre isso no culto matutino. A renovação envolve as nossas mãos. A renovação envolve a nossa cobertura espiritual. Retirar tudo que está velho e atrapalhando a nossa vida. Muitas vezes é dolorido, irmãos. Isso dói. Mas é o processo de renovação. É melhor nós pensarmos que entre a dor de uma crise iminente e a dor de um processo de cura, a melhor dor é a dor do processo de cura e renovação. É como uma criança, né? A criança feriu, a mãe vai passar lá o mentiolate daquele incolor e que não dói, mas a criança não quer deixar porque ela acha que vai arder. Então, muitas vezes nós não queremos buscar essa restauração, porque nós não estamos dispostos a sacrificar alguma coisa da nossa vida. É preciso, queridos, enfrentar a dor do tratamento para sermos restaurados na nossa vida espiritual. O Senhor Jesus é sempre o nosso grande exemplo. Ele não achou difícil dispor da sua glória para suportar a cruz. Porque ele sabia do poder da ressurreição. Ele diz, eu entrego a minha vida e depois eu reassumo. Romanos 8:18, o apóstolo Paulo diz assim: tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós. Você está disposto a sacrificar em prol da sua vitória espiritual? Você está disposto a abrir mão do que for preciso para receber a sua bênção? Lembre-se que um dos fatores da queda espiritual na vida da pessoa é o comodismo. Então temos de abrir mão muitas vezes do nosso comodismo para podermos experimentar esta ação poderosa do Espírito Santo. Quarto passo, esperar pacientemente. A águia espera 150 dias até que o processo esteja totalmente restaurado e completo. E nesse período ela não é vista por ninguém. E nesse período ela não pode caçar. E nesse período ela fica só aguardando aquele grande momento, ao final desses 150 dias. Isso nos ensina, queridos, nós precisamos evitar o imediatismo. Estamos acostumados com coisas automáticas. E muitas vezes pensamos que na vida espiritual também funciona assim. Podemos dizer, queridos, que a vida de um rio é assim. Existe parte desse rio que as águas são tranquilas, caudalosas. Mas existem lugares que existe a correnteza forte. Então, muitas vezes nós estamos passando um período que precisa ser caudaloso, e não um período de rapidez, de pressa, de coisas automáticas. O exemplo disso é a criação do mundo. O Senhor poderia ter chegado num primeiro dia, estalado o dedo e dito uma só palavra, estava tudo criado. Mas foi um processo. Cada coisa no seu lugar.
um processo equilibrado, as coisas todas bem definidas. Por exemplo, ele criou primeiro a água, depois criou os peixes. Ele criou primeiro a terra, depois as plantas. E assim cada coisa de forma correta, e cada coisa no seu lugar, e cada coisa no seu tempo certo. Salomão diz assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. E o tempo, queridos, de renovação é imprescindível, se nós queremos continuar esta crescente na nossa vida espiritual. Tanto é um processo de paciência, como diz o salmista: esperei pacientemente pelo Senhor. Você está disposto a ter esse tempo necessário, a ter a paciência necessária para a obra do Espírito na sua vida? Deus está cuidando de você. Posso dizer, tenha paciência, que Deus está cuidando de você. E o quinto e último passo: subir acima das tempestades. A águia, quando ela percebe que vai haver uma tempestade, o que ela faz? Ele fura as nuvens e sobe o mais alto possível, para ficar fora do alcance da tempestade. E quando ela percebe que já passou, então ela desce novamente. E assim ela fica livre do perigo. Assim devemos também, queridos, buscar mais a Deus em meio às provações, sabendo que Ele é o nosso refúgio, fortaleza e socorro, presente na angústia ou na tribulação. Quando passamos por provações, nós devemos ter convicção que junto com essa provação ou provações, o Senhor provê a proteção para a nossa vida. Muitas vezes, por imaturidade, nós queremos sozinhos enfrentar as provações. E a gente não sai tão bem. Então é melhor esperar. Esperar no Senhor para poder continuar. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Portanto, queridos, durante as lutas, as provações, nós devemos recorrer para o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Quando as situações surgirem, situações perigosas de tribulação, é melhor a gente buscar ao Senhor. Pedir para Ele que nos coloque acima das tempestades. Moisés teve uma experiência extraordinária. Ele subiu para estar com o Senhor. E quando ele voltou de estar na presença do Senhor, seu rosto era tão resplandecente que o povo não podia olhar para Moisés. Ele tinha de colocar um véu para poder conversar com as pessoas. Busquemos, queridos, a presença do Senhor. Não escolhamos ficar em meio às tempestades, querendo sozinhos enfrentar as tempestades, mas que nós subamos até a presença do Senhor. Salmo 103, verso 5 diz assim: a tua mocidade se renova como a águia. Após esse longo período de 150 dias, a águia está totalmente preparada para viver mais 30 anos no vigor da sua juventude. Para isso ela teve de tomar decisões, de vencer o tempo, de vencer a dor, ou então seu fim chegaria. Quantos que corriam bem, de ti longe agora vão.
Quantas pessoas sucumbiram espiritualmente? Outros estão na vida espiritual, mas estão muito lentos. Outros seguem, mas também sem vigor e frio estão. Peça ao Senhor, querido, como eu tenho pedido, a renovar a sua força espiritual, sua energia espiritual, como esse processo da águia. Então é necessário, primeiro, tempo. Senhor, eu estou aqui e quero ser renovado pela presença do Teu Espírito. Fique sozinho com Deus. Dedique-se à vida de oração. Busque mais de perto o processo da santificação. Sacrifique o que for preciso. Abra mão daquilo que é desnecessário. Seja paciente. Saia do comodismo, subindo para mais perto do Senhor, para a presença do Senhor. E sua vida então será renovada pelo Senhor. Vamos ler para encerrar versículo 31 de novo, do Isaías 40. Vamos ler juntos. Mas o que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Lembre-se, queridos, que o Senhor Deus, além de nos livrar dos nossos opressores, Ele quer renovar as nossas vidas a cada dia. Ele quer trabalhar as nossas vidas para estarmos cada vez mais próximos dEle, numa vida de testemunho, uma vida de santificação, uma vida de comunhão com Ele, uma vida de busca incessante. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido,